Alimento, fonte de matéria e energia, substância vital para o funcionamento do corpo humano. As frutas, legumes, verduras, carnes e cereais fazem parte do nosso prato, mas a importância da alimentação vai muito além do visível. Pois é, os nutrientes são poderosos e podem ser fundamentais na prevenção e no tratamento de doenças. E que tal dar um tom mais saudável ao programa de hoje, Júlio? Essa é a intenção, Carol. Hoje é quinta-feira, 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida. O Espaço PUC está no ar. Carol, você sabia que o brasileiro é um dos maiores consumidores de medicamentos do mundo? Pois é, Júlio. Uma pessoa aqui no Brasil consome, em média, 700 doses de remédios comprados em farmácias por ano, e o que equivale aproximadamente a 2 doses por dia. É muita coisa, né? Mas mal sabem as pessoas que vários problemas de saúde podem ser combatidos com armas poderosíssimas que estão debaixo do nosso nariz, ou melhor, em cima dos nossos pratos. E é sobre isso que vamos conversar no quadro Repórter PUC de hoje. Os alimentos curam. Confira na reportagem de Elisa Diná e Gabi Monteiro. Os tratamentos que eu já utilizei para manutenção da minha saúde e para aquisição mesmo de hábitos mais saudáveis foram todos sob orientação de profissional da área, né, nutricionista. E com isso eu pude perceber a cura de algumas doenças que eu já tinha adquirido e também uma melhoria geral no funcionamento do meu organismo. Eu percebi, resultado, foi quando eu fui, na verdade, tirando algumas coisas, ao invés de acrescentando. Tirando, por exemplo, o glúten, ou pelo menos reduzindo o máximo possível, o açúcar, a lactose. Eu não tenho necessariamente nenhuma intolerância, mas foi só tirar que eu percebi já uma série de benefícios, Dores de cabeça, constantemente eu tinha dor de cabeça. Depois que eu tirei esses, raramente eu tenho dor de cabeça. Esses relatos pertencem a 2 das várias pessoas que são beneficiadas pelo poder dos alimentos. Frutas, legumes, saladas, chás, além de atuar na prevenção de doenças, ajudam na cura e no tratamento das que já estão instaladas no organismo. A gente poderia pensar nos alimentos que têm fibra, por exemplo. Eles vão ajudar na constipação intestinal, que é uma realidade grande. Eles vão ajudar naquelas pessoas que têm a dislipidemias, o que seria? Colesterol alto, triglicérides alto, ou até mesmo quem está diabético. A fibra tem esse papel enorme. A gente pode pensar nos alimentos que são ricos em ferro, ajudar pessoas que estão com algum tipo de anemia. A gente pode pensar nos alimentos que têm potenciais desses fitoquímicos que eu disse, que ajudam na prevenção de inúmeros cânceres. Os chás, eles são bons porque auxiliam na digestão, tem me auxiliado muito nisso, no sono, e de uma maneira geral no funcionamento do organismo. Embora as informações sobre os benefícios de alguns alimentos sejam facilmente acessadas pela internet ou difundidas pela sabedoria popular, é fundamental buscar ajuda profissional para um tratamento eficaz. Quando você procura um profissional, tem um estímulo, Primeiro, você fica mais segura, sabendo que você está seguindo orientações de quem estudou para aquilo e tem informações corretas para te dar. E segundo, que você começa a ver resultados. Isso que é importante, A primeira importância é que evita o efeito colateral do remédio. E a segunda e a mais importante é que ao mesmo tempo que age na cura, auxiliando na cura das doenças, a pessoa também vai aos poucos adquirindo novos hábitos e incorporando-os à sua prática diária. A gente vai avaliar através dessa prática os níveis de oxidação do nosso organismo, os níveis de vitaminas, de minerais, para a gente ter uma visão ampla da individualidade bioquímica de cada pessoa e através dessas alterações a gente fazer as correções necessárias a fim de evitar alguma doença futura. A gente sabe que o ideal é fazer do nosso alimento o nosso medicamento. Isso já se foi falado aí há mais de 2000 anos atrás. Um alimento só, ele não é composto por tudo, certo?
Mas a gente tem que pensar na variedade deles. Cada cor dessa, né? Cada característica, cada qualidade tem um nutriente específico ou alguns nutrientes específicos. Então, se a gente tiver variedade deles na dieta, cada característica dessa vai contribuir para poder prevenir ou tratar até mesmo dessa forma, né? Algum problema. Uma alimentação rica, saudável e balanceada pode ser o segredo para a longevidade. E esse assunto merece ser melhor explorado. Para isso, convidamos ao estúdio a nutricionista Carolina Tergolino, do consultório Bilight, que é especializado em medicina molecular. Também contamos com a presença da Gisele Werneck, médica nutróloga. A sua linha de trabalho tem como foco a otimização do comportamento saudável, como forma de prevenir doenças. Bem, sejam muito bem-vindos ao nosso estúdio. Obrigada. E para a gente começar o nosso papo saudável de hoje, né, Carol? Carol, como que os alimentos podem ser cruciais, né, na prevenção de doenças? Então, na verdade, para a gente começar a falar da prevenção, como eles são bons para isso, a gente precisa falar como hoje em dia a gente tem consumido coisas que têm feito muito mal para o nosso organismo, né? Os alimentos industrializados, eles têm uma carga enorme de coisas que não são benéficas para o nosso corpo, um monte de agrotóxico, um monte de substâncias químicas que realmente o nosso corpo não foi feito para digeri-las. Então, os alimentos que a gente consome, eles têm, sim, esse poder de cura no nosso corpo, né? Nos alimentos a gente encontra vitaminas, minerais, fitoquímicos, como foi citado na reportagem, que são muito benéficos para o nosso corpo, né? E doutora, os brasileiros têm o hábito de usar remédios de forma excessiva? Quais são as consequências dessa prática? Sendo que remédios saudáveis e naturais estão aqui debaixo do nosso nariz, né? Pois é, o brasileiro ele tem sim o hábito de se automedicar e até pressionar mesmo os médicos para prescrever de forma excessiva. Tem uma ideia de pílula mágica, sabe? Eu acho que é uma ideia assim da Disney, assim, de que tem a mágica numa pílula que vai curar dos males. E isso não existe. Na verdade, a saúde é uma conquista, né? A saúde é uma conquista e não é uma conquista fácil. A saúde é uma conquista que ela envolve emocional, equilíbrio emocional, ela envolve atividade física, ela envolve alimentação e ela envolve equilíbrio hormonal. O equilíbrio hormonal nem sempre é usar hormônio, tá? O equilíbrio hormonal, ele muitas vezes ele vem com tudo isso e respirar direito. Sabe como é que as pessoas não respiram? Não respiram, as pessoas nem respiradas respiram hoje. A dificuldade de fazer atividade física muitas vezes causa desequilíbrio hormonal. Não dormir causa desequilíbrio hormonal. E tudo isso gera descompensação alimentar. E doutora, que tipos de alimentos você destacaria assim como fundamentais para prevenção de algumas doenças? Então, a gente sabe que muitas vezes a gente tem deficiência de nutrientes no nosso corpo e isso ocasiona outros quadros que muitas vezes a gente nem sabe. Por exemplo, um quadro de anemia, que é uma deficiência de ferro. Ele vai causando, né, no seu grau mais avançado, dor pelo corpo, desânimo, uma falta de energia mesmo. Então, por exemplo, o ferro. O ferro a gente encontra em alimentos verde escuro, por exemplo, né? Tem em carnes, né? Derivados animais a gente encontra. Então, assim, são alimentos que são muito importantes para a gente. A fibra, a saúde do nosso intestino é uma coisa fundamental para o bom funcionamento do nosso organismo, de um modo geral, né? O nosso intestino, um intestino saudável, ele é capaz de prevenir doenças como a depressão, a insônia e até cânceres, né? Porque muitas vezes essas coisas acontecem com a falta da ingestão de alimentos naturais, saudáveis. Nosso intestino metaboliza e absorve esses nutrientes, né? Para distribuir para o corpo, e quando ele não está saudável, a gente não consegue isso e vão gerando outras deficiências, né? A fibra, você estava me perguntando de alimentos, a fibra é muito importante para a gente, para quem tem problemas no intestino, de constipação, para quem quer emagrecer. Tem algumas fibras que auxiliam, inclusive, na diminuição da glicose.
Enfim, são nutrientes que a gente encontra nos alimentos que são muito importantes para a gente. E falando de intestino, né, doutora Gisele, os probióticos podem ser essenciais também, né, na nossa vida. Você poderia explicar para o pessoal de casa o que são os probióticos? São bactérias boas que a gente pode ingerir, que chegam lá no nosso trato gastrointestinal e competem com as bactérias ruins, assim. Então, competindo, acabam melhorando a nossa flora. O que seria isso? Melhorando o total de bactérias que tem lá, ficam sendo bactérias boas. Mas bactéria só cresce em meio de cultura, não é verdade? Bactéria ela tem que ter um ambiente bom para crescer. O que adianta você colocar um monte de macaco numa floresta se ele não tiver banana? Não cresce macaco morre. Tá? Então, para você colocar um monte de bactéria e ela crescer, ela viver ali dentro, ela tem que ter comida boa. Então, não adianta comer lixo e colocar bactéria boa. Tem que comer bem, né? Tem que colocar o que a bactéria boa come. Aí vem as fibras, né? A fibra, além dela ter esse papel, né, de virar metabólito, ou seja, de virar comida de bactéria boa, ela também varre o intestino. Ela age como se fosse limpando o intestino de células ruins, assim, que ficam ali por cima, né? E aí estimula o bolo fecal, diminui a constipação, diminui o intestino preso, tá? E aí você tem que evitar mesmo produtos industrializados, aditivos, excesso de adoçante também, né? Coisas que terminam matando essas bactérias boas e deixando bactérias ruins, que além de causar doenças, essas bactérias ruins, elas podem causar deficiências alimentares, porque elas deixam o intestino inflamado, e intolerâncias alimentares. Por quê? O intestino inflamado, igual a nossa pele quando ela fica inflamada, né? A pele fica inflamada, ela fica vermelha, não é? O intestino inflamado, ele também fica assim, ele fica vermelho. Aí ele fica inchado também, igual a nossa pele. Aí ele fica aberto, aí começa a entrar coisa ali que não era para entrar. Bom, pessoal, vamos discutir outras questões relacionadas à importância dos alimentos no próximo bloco. Isso, agora a gente vai para um rápido intervalo. Fica aí que a gente já volta. O Espaço PUC está de volta. E no quadro Repórter PUC desta semana, o papo é sobre a importância dos alimentos na medicina preventiva. Continuamos a conversa com a nutricionista Carolina Tergolino e com a nutróloga Gisele Werneck. Mas antes de continuar a entrevista, é hora de conferir um vídeo sobre o câncer de mama. Estamos no Outubro Rosa, né, Carol? E o pessoal da clínica IMEB lá de Brasília listou 8 alimentos que ajudam na prevenção desta doença. Olá, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho quais são os principais alimentos que ajudam na prevenção do câncer de mama. Hoje vou comentar sobre as pesquisas que mostram que alguns alimentos ajudam na prevenção do câncer de mama. Vou citar os 8 principais alimentos relacionados na prevenção do câncer de mama. Primeiro deles, as frutas vermelhas, amora, framboesa, as frutas vermelhas. Segundo, a romã. Terceiro alimento, a cenoura. Quarto alimento, o brócolis. Quinto, a uva. Sexto, especiarias como pimenta preta, curry. Sétimo, soja e derivados, leite de soja e derivados da soja. E oitavo, o tomate. Esses são os 8 alimentos relacionados à prevenção do câncer de mama. Essa foi a dica de hoje. Se você gostou, clique embaixo gostei, deixe um comentário, se tiver alguma dúvida, faça aqui embaixo, será um prazer em responder e te espero no próximo vídeo com mais uma dica. Um grande abraço. Então, a gente viu que interessante algumas dicas, né? A importância da informação hoje, que é muito fácil na internet, pode ser muito importante, né, para as pessoas se atualizarem e descobrirem, né, que alimentos podem ser benéficos para a prevenção de doenças, né, doutora? Verdade. Esses alimentos, eles têm esse papel protetor para o organismo, né? A gente tem sempre que lembrar a respeito dos agrotóxicos, né?
são todos alimentos muito benéficos, mas é importante a gente consumir esses alimentos de uma forma mais natural possível, né? A gente sabe que hoje em dia o tomate tem muito agrotóxico, infelizmente, a soja tem muito agrotóxico, infelizmente, mas são realmente alimentos muito protetores, são benéficos mesmo para a saúde, né? Os produtos orgânicos, então, são os mais indicados. Eles são os mais indicados. As pessoas nem sempre procuram por eles por uma questão financeira também, né? Exatamente. Se tiver um pouquinho de dinheiro ali sobrando, vale a pena o investimento, né? Eu ainda diria diferente. O dinheiro que você vai economizar com os remédios, você exato. deveria gastar com os alimentos orgânicos, né? São alimentos da forma mais natural possível. Inclusive, às vezes a gente compra um alimento orgânico no mercado, uma cenoura que não é orgânica, ela é grande, a outra é pequena, né? Então a gente vê a diferença do alimento nessas pequenas coisas, né? Nesses pequenos detalhes a gente vê a importância de um alimento que não tenha um agrotóxico, que não tenha ali, né, aditivos químicos. O custo da medicação e o custo intangível, né, da doença, né? Eu acho que o valor é verdade. Está falando de saúde, afinal, né? É verdade. E nessa correria do dia a dia, doutora Gisele, às vezes as pessoas almoçam fora muitos dias, às vezes ficam com preguiça, né, de trazer uma marmita, alguma coisa de casa. Qual que é a dica que você dá para o pessoal? Que tipo de alimentos evitar, né? As dicas que eu dou são evitar mesmo, por exemplo, o tomate, que a gente sabe que tem muito agrotóxico, alimento rico em soja, alimento com muito derivado de leite. Açúcar, né? Não, açúcar é básico, gente. Açúcar é uma coisa básica, alimento refinado, assim, industrializado. Salsicha, para mim, não é comida, tá? Que me perdoem a indústria, mas para mim isso não é comida. Então, biscoito recheado, pão branco, farinha branca em geral, essas coisas a gente já sabe, assim, com uma evidência científica muito forte, que são deletérias para a saúde, né? Agora, as brássicas são uma boa opção, né, para que é brócolis, couve-flor, e normalmente elas são cozidas ou refogadas, então, assim, até a questão que a gente tem ainda na nossa sociedade, muito de parasitas, né, são minimizadas, e tentar mesmo ter uma alimentação mais natural possível, assim. Quem gosta de carne, né, quem opta por usar carne, tentar usar mais carne branca, em casos especiais de deficiência de ferro, aí sim usar a carne vermelha. E ovo, né? O ovo saiu da cadeia dele, agora ele está livre. Pode ser que ele volte depois, mas ovo é uma boa opção. É rico em vitaminas e rico em proteína boa. O ovo deixou de ser o vilão da história, né, doutora? Deixou de ser. Uhum. Então, a gente sabe que os alimentos curam, a gente percebeu isso na nossa reportagem, conversando aqui. Mas existem alguns alimentos que, independente das necessidades individuais, todos deveriam comer? Existem, né? Na verdade, hoje em dia, com os avanços das pesquisas e tudo, por exemplo, a cúrcuma, né, é um alimento que está assim, muito em alta, é um nutriente que está muito em alta. A gente vê alto poder de ser um alimento anti-inflamatório, né? Então, assim, a gente pode consumir, pode colocar em qualquer coisa, na verdade. A cúrcuma, ela não muda muito o sabor do alimento. Você pode colocar no arroz, ele vai ficar um arroz colorido. Você pode colocar no feijão, que fica imperceptível, principalmente para criança, que às vezes... É cúrcuma o nome? Cúrcuma, é uma fruta? Curcumina. Na verdade, é uma raiz sim. que você rala ela, ele é um pozinho, né? Você rala, ele é amarelinho, bem amarelo, assim. Interessante. É o açafrão da terra, né? Conhecido como açafrão também. Sim. E então, assim, é um alimento que é muito bom, ele realmente ele não faz grande diferença ao paladar, ao preparo, né? E é uma coisa muito benéfica, os chás. Os chás, quando a gente sabe a procedência da erva, se ela realmente é aquilo que ela fala que né? São protetores, muitas vezes eles ajudam, eles são antioxidantes. Por exemplo, o chá verde, ele realmente tem um fitoquímico muito
poderoso para o nosso corpo, né? E, inclusive, auxilia na queima, né, das calorias ali. Então, assim, são alimentos que a gente pode consumir, incluir no nosso dia a dia, bem como todas as frutas, verduras e legumes, que eu acho que isso é básico, assim. Crucial, as crianças sabem, né, que devem consumir frutas, verduras e legumes. Pode e falar, você, Carol. Gisele, você tem mais algum alimento para acrescentar? Alguma coisa que você acha Alguma bastante dica? importante? Olha, eu sou fã do chá de hibisco, sabe? As pessoas hoje têm muito problema para dormir, né? Um mundo muito agitado, muito iluminado, né? Então, camomila, também gosto muito de camomila, principalmente mais na hora de dormir. Dá uma relaxada, né? Gengibre é um antioxidante muito poderoso. Frutinhas de quintal, sabe? Então, tem muita gente que ainda tem quintal, então que ainda tem framboesa, amora, pitanga, né? Essas frutas são frutas muito ricas em nutrientes, ricas em antioxidantes, com um potencial até anticancerígeno, né? São muito interessantes. E azeite e óleo de coco para preparo. E esses chás que a gente vê em sachês, assim, né? Eles são benéficos ou Olha, tem o pessoal tem que procurar alguns alguns mais naturais? que são orgânicos. E eles têm esse selo de orgânico. E aí eles são mais legais. Mas, gente, hoje a gente consegue fazer mini horta no apartamento. Morandinha, né? Sabe? Mini horta não é uma coisa tão difícil. A gente consegue fazer chás ali de erva cidreira, hortelã. É bem tranquilo, sabe? Eu mesma já fiz, assim. E não são plantas, assim, que demandam muita atenção, assim. Elas toleram ficar sem água 1, 2 dias para pequenas viagens de final de semana, sabe? Então, acho que é bem tranquilo, assim. Mas para quem quiser comprar, tem esse selo do orgânico. E, Carol, a gente está na Semana da Criança também, né, doutora Carolina? Qual que é a importância, né, dessa educação alimentar que tem que vir desde cedo? Hoje em dia, como já foi falado aqui, a prevenção é o melhor remédio, né? E então eu acho que a gente cuidar da alimentação das crianças desde cedo é extremamente importante para a saúde deles no futuro. O apelo hoje em dia da indústria é muito grande. Você liga a televisão e tem um monte de propaganda de alimento com bichinhos e princesas e não sei o quê. E isso, eu tenho 2 filhos e eles, mamãe, você compra o não sei o quê de não sei quem? Nem sabe o que é aquilo ali. Que é o alimento, mas sabe que é do personagem, né? Mamãe, aquele biscoito de não sei quem. Então, assim, é muito importante a gente zelar pela alimentação das crianças, a gente incluir alimentos naturais e saudáveis, de todas as cores, de todas as formas, fazer um prato bem colorido, ensiná-los a valorizar aquilo ali, né? Eu falo muito no consultório, que é muito importante a gente tirar num dia da semana algumas horinhas ali para você preparar seu alimento, já deixa na geladeira, já deixa no congelador. Então você pode substituir, por exemplo, o açúcar de um bolo, de um biscoito, enfim, para criança, você pode colocar uva passa, ameixa desidratada, tâmara, são ótimos substitutos de açúcar. E é muito importante quando você cuida do paladar da criança desde pequeno, porque aí a chance dessa criança necessitar, vamos dizer assim, desse açúcar, desse sal, desse excesso de temperos, quando for maior, é bem menor, né? Então você tem que cuidar dessa educação do paladar da criança desde pequenininha. E a gente fica, então, por hoje com essa mensagem muito importante, né, para as crianças. Gostaria de agradecer a presença de vocês duas. Obrigada. Sucesso no trabalho, tanto da nutricionista quanto da nutróloga, que são profissões muito nobres. Obrigada. O Espaço PUC fica por aqui, mas antes o Frederico Lomônaco, apresentador do Espaço Cult, tem um recado sobre o programa de amanhã. Tá imperdível, né, Fred? Boa tarde, Carol. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, a pessoal de casa. Amanhã no Espaço Cult vamos fazer um programa em homenagem à Semana da Criança. Para isso a gente vai trazer um pessoal que tem uma programação bem diferente para essa semana, que é o Thelmo Lins, que organiza o Tralalali, e também a Cristiane, que é do Museu da PUC Minas. Então é um bate-papo bem legal sobre cultura para criança. Não perca, é amanhã às 5 horas da tarde na PUC TV e TV Horizonte.
Recado dado, amanhã é dia de Espaço Cult, mas na segunda-feira eu estou de volta com o Espaço PUC às 5 horas da tarde. Espero por você. Você pode participar com a gente, envie sugestões e comentários para o e-mail espaçopuc@pucminas.br e também pelas redes sociais da PUC TV. Não deixe de participar, viu? Na próxima quinta-feira estou de volta com mais Repórter PUC. Até mais, tchau, tchau.